Função afim ou função do primeiro grau. É também, né, chamada de função afim ou primeiro grau. Cuidado aí na hora de fazer a leitura, porque muitas vezes a gente lê a palavra função afim e acaba tendo uma certa confusão, né? Pensa lá que função afim é uma função linear constante. Na verdade, a função linear constante, que eu vou mostrar a classificação para vocês, ela faz parte do grupo realmente de função do primeiro grau, é a função afim. Tá? Mas função afim é o conjunto todo, né, dessas classificações que a gente vai comentar aqui rapidinho nessa pequena revisão. Na verdade, quem entrou aquela hora foi João Vitor Xará, né? Eu falei João Roberto. Agora aqui entrou João Roberto. Vamos lá, gente. Agora não entra mais ninguém, tá? Não abro, não paro a aula mais. Quem chegou, chegou. Vamos lá, função afim. O que a gente vai colocar aqui? É a lei, a sua lei, que vocês têm que destacar. Qual seria essa lei dessa função? Nós representamos a lei como f de x igual a ax mais b, ou y igual a x mais b. Recordando aqui, o a é o coeficiente angular ou também podemos chamar de taxa de variação. Ok? E o B, o seu nome é dado como coeficiente também, só que linear. Vamos agora representar alguns gráficos. Vamos colocar alguns gráficos representando essa função do primeiro grau. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui o seguinte gráfico. Vou colocar aqui o plano cartesiano, bonitinho, x e y. Vamos colocar aqui 2. E aqui embaixo, menos 6. Vamos agora puxar a reta, ou seja, conectando os dois pontos. Aqui seria o par ordenado 2 e 0. E aqui embaixo, o par ordenado 0 e menos 6. Vamos agora encontrar os coeficientes. Eu quero construir, formar a lei que determina esse gráfico. Ou seja, qual é a lei desse gráfico? A gente tem a lei, o formato que é y igual a x mais b. Então, para formar essa lei, os meus coeficientes
tem que ser localizado, tem que ser calculado. Temos que encontrar o A e o B. O Y e o X são variáveis. Tá? Então, a gente não determina o Y e o X na hora de construir a lei. O formato da lei é encontrar os valores A e B. O B. O valor de B ele é bem simples de encontrar. Quem é o B? O B é onde a reta ela corta esse Bzinho aqui. É onde a reta corta o eixo Y. Ou podemos determinar encontrando para x igual a zero. Então, toda vez que o x, seu par ordenado, seu x é zero, nós temos o valor de b. Tá? Então, aqui, eu já coloquei o par ordenado 0 e menos 6. E já dá para identificar também que a reta, ela corta exatamente, né, no ponto menos 6. Se eu não tenho esse gráfico construído, mas eu tenho o par determinado, que é, no caso ali, o 0 e o menos 6, o que significa isso? X, né, igual a 0 e o y igual a menos 6. Esse y é exatamente o meu coeficiente b, pelo fato de termos o ponto x igual a 0, o valor de x igual a 0. Então, meu b, menos 6. Ok? E o valor de a, que chamamos de coeficiente angular ou taxa de variação, ele pode ser determinado pela a variação. Talvez eu não tenha comentado isso com vocês ainda, mas variação, quando a gente estuda variação na física e na matemática, a gente representa um triângulo, chamamos de delta, esse triângulo, né? Professor, é o mesmo delta lá da equação do segundo grau? Não. Isso aqui é uma letra, né? Uma letra grega, delta. Então, a gente representa essa letra, delta. Esse delta representamos por variação. Então, quem quiser colocar no canto, então delta, quando aparecer esse triângulo, que é o delta, isso aqui, variação. Variação. Como eu coloquei delta y, é a variação em y. Então, o A ele vai ser a variação de 2 pontos em y. Outra coisa, o que é variar? Inclusive, caiu até na prova do concurso, agora teve um concurso público agora domingo lá em São Paulo, aí caiu uma questão de variação. Qual é o país que está falando de taxa de desemprego, né? Que aconteceu, que está tendo maior variação de taxa de desemprego? Por incrível que pareça, o Brasil não... O Brasil era o quinto, né? Mas os Estados Unidos foi o primeiro. Realmente, os Estados Unidos teve uma maior variação de taxa de desemprego. De 5 foi para 9, né? Ó, vou colocar aqui alguns dados aqui, ó. Estados Unidos, só para a gente interpretar isso aí. Pera aí, cara, estão me enchendo o saco, são de telecom, cara. Os caras querem bater meta e ligam de todos os telefones possíveis. Dá vontade de ligar a câmera ali e falar assim, ó, tô dando uma aula. Direto isso daí, é direto. Putz, cara. Já bloqueei todos os contatos possíveis. Eles devem ter 1 milhão de telefones lá, cara, não sei.
Só que esse telefone aqui identifica com fraude, aí aparece, alguns fazem isso, né? Fraude, não sei o que, eu nem atendo. Então, Estados Unidos, por exemplo, vamos botar aqui 2019/2020. Os Estados Unidos em 2019 estava com uma taxa de desemprego, estou fazendo meio de cabeça aqui, mas estava em torno disso mesmo, tá? 5%. E em 2020 para 9%. Logicamente por causa da pandemia, né? Aí teve alguns países lá, europeu, Japão, tal, né, que também teve uma variação muito grande. Então, qual é a variação da taxa de desemprego entre 2020 e 2019? 4%. Por quê? Variação, no caso, é diferença. Ó, 9% menos 5%. Não confundo variação com razão, não. A variação, no caso, na matemática, é a subtração, a diferença. Tá? Quanto que variou? Quanto que a temperatura está variando do mínimo para o máximo? Tá? Então, variação é diferença. Então, a variação aqui no caso aqui foi de 4%, para vocês entenderem e não confundirem mais que variação, tá? Tem gente que faz variação como divisão. Não é divisão. Ela pega o 9 e divide por 5. É subtrair. Tá? Vamos apagar isso aqui. Então, A, coeficiente angular ou taxa de variação, né? Esse nome aqui é importante, que ajuda até a entender por que a gente está fazendo essa variação. Essa taxa de variação, no caso em Y, em relação ao X. O que significa essa variação em Y? Você vai pegar um ponto Y2, subtrair por Y1 e dividir pelo ponto X2 menos X1. Ou seja, vamos pegar o ponto que vem à frente e subtrair pelo ponto que vem atrás, no Y e no X. Vamos pegar aqui, ó. Vamos olhar agora o Y. Quem seria o Y2? A galera confunde muito isso, Y2 e Y1. Presta atenção. O crescente, ela segue a seguinte ordem. Para cima, os valores crescem para cima, e da esquerda para a direita. Então, se eu tenho um ponto aqui e outro aqui, o meu ponto 2, com certeza, é esse. E esse aqui é meu ponto 1, meu primeiro ponto. Então, a gente vai fazer o ponto 2 menos o ponto 1. Então, o ponto valor 2 em Y, nesse caso, nós temos aqui o Y igual a 0, né? E X igual a 2. E aqui embaixo nós temos o X igual a 0 e Y igual a menos 6. Então, meu ponto 2 vai ser igual a 0. E meu x2, né, meu y2 vai ser igual a 0, o x2 igual a 2. E meu y1 igual a menos 6 e o x1 igual a 0. Então vamos lá, vamos colocar aqui essa situação. Vai ficar assim, 0 menos
menos 6. Vocês erram aqui, tá? Eu vou colocar aqui esse destaque aqui, ó. Que a maioria dos alunos faz assim, ó, 0, menos 6. O número é negativo. Eu estou subtraindo de um número negativo. Não posso esquecer do sinal negativo do menos 6. Então é 0 menos 6. Tá, então isso aqui está errado. Sobre 2 menos 0. Não preciso colocar 2 menos 0. O 0 é neutro. Esse 0 de onde? Oi? Esse 0 de onde? Olha os pares ordenados lá. É do par ordenado? Ó, olha os pares ordenados. Quem é meu x1? E quem é meu x2? Meu x1 é 6. Eu botei, deixa eu apagar isso aqui, ficou x igual a 2 aqui pra mim. x2 é igual a 2. Então, olha a relação para você encontrar o coeficiente A. Eu substituí, no lugar de x2 coloquei o 2 e no lugar do x1 coloquei o 0. E aqui, quem é o y1 e quem é o y2? Ó, o y1, menos 6. E o y2, 0. Aí substituí, coloquei lá y2, que é 0, menos 6. Entendi. 0 menos 6 vai ficar 0 mais 6. Menos com menos, mais. E 2 menos 0, 2. Então vai ficar 6 sobre 2, que é igual a 3. Então a gente encontrou o valor de A e temos o valor de B. Com isso, a lei fica da seguinte forma: y igual a igual a 3, né? 3x menos 6. Com essa lei, a gente desenvolve aquele gráfico ao lado. Tá? Então, toda vez que pedirem para determinar a lei da função, vocês têm que ter 2 pares ordenados. Com 2 pares ordenados, a gente determina o coeficiente A e o coeficiente B, assim construindo essa lei. Tá? Então, o que aconteceu ali? Eu tenho um gráfico onde eu tenho 2 pontos. Quando eu falo 2 pares ordenados, pelo menos eu tenho que ter 2 pontos para formar esse gráfico. Eu só construo. A geometria ela ajuda bastante. Eu só formo uma reta se eu tiver pelo menos 2 pontos. Olha só, na verdade não é uma reta, é um segmento, né? Eu só consigo construir um segmento, que a gente confunde muito. Eu posso traçar uma reta, na verdade, traçar infinitas retas passando pelo único ponto. Posso traçar infinitas retas passando por um único ponto. Agora, quando eu coloco 2 pontos, eu só consigo determinar o quê? Um segmento. E esse segmento vai nos levar a uma única reta. Isso é geometria. A gente cansa de estudar lá, né? Ó, onde faz um pontinho, quantas retas eu posso construir sobre esse ponto? Infinitos. Passando lá. Agora, se eu coloco 2 pontinhos,
já estou determinando uma única reta. Ou seja, eu parto de um segmento, só que como a gente está falando de função, a gente continua, né? Portanto, reta. A diferença de reta para segmento é bem clara, tá? Quando o professor ele pronuncia reta é porque continua, é infinito, né? Tanto para direita, esquerda, cima, embaixo, é infinito. Agora, quando o professor ele pronuncia segmento, eu só estou tratando daqui até aqui, esse pedaço. Até isso, a gente tem que ficar atento. Mas, se não tiver especificado na questão, para calcular aquele coeficiente ou entre os pontos especificados, tá? A gente trata como reta mesmo. Né? Aos pouquinhos a gente vai acostumando com os termos. É normal isso. Por isso que eu acho legal quem presta atenção e grava o quadro. Como assim gravar o quadro? Eu, por exemplo, para estudar matemática, meu entendimento matemático, o meu foco é na sequência da resolução. Tá? É na sequência, e a partir da sequência eu venho buscando as analogias, associando, né? Comparando com as coisas. Né? Gráfico, função do primeiro grau, reta. Né? Isso já é uma analogia, você tem que lembrar de que função do primeiro grau é reta. Função do segundo grau não tem reta. Função do segundo grau não tem reta. É uma parábola. Tá? Como que eu encontro as raízes de uma função afim e de uma função do segundo grau? Tá? A gente já vai estudar a função do segundo grau logo a seguir, mas já estou comentando para a gente diferenciar uma pela outra. A função afim, vamos aproveitar esse mesmo exemplo e eu quero encontrar a raiz. Então, y igual a 3x menos 6. Vou apagar aqui. Y igual a 3x menos 6. Então, eu quero encontrar a raiz dessa função. Ou raiz da função, vamos escrever aqui. Ou zero. Zero da função. Perfeito. É a mesma coisa. Isso aqui nada mais é do que eu chamar o y de zero. Ou seja, para que valor de x atende para chegarmos ao valor de y igual a zero? Para isso, eu tenho que igualar isso, né? Pegar 3x menos 6 e igualar a zero. Aí 3x é igual a 6, x é igual a 6 sobre 3, x é igual a 2. Por acaso, lá no gráfico da função já tínhamos esse par ordenado, né? Onde seria o 2 e 0. Fazendo aqui rapidinho, o gráfico nunca é demais fazer. Vai ficar perfeito. Só para mostrar o que estava lá. Esse ponto é minha raiz. Vamos colocar aqui 2, né? E 0. Presta atenção, a raiz de uma função é exatamente, eu já vou agora puxar com outra cor para vocês. A raiz da função é exatamente onde a reta corta o eixo x.
Então, se eu tenho um determinado gráfico, vamos construir aqui um outro gráfico aqui, diferente. Olhando no gráfico, a gente já determina a raiz. Então, vamos colocar aqui, ó. Digamos que aqui seria o ponto menos 3 e 0. X é igual a menos 3 e y igual a 0. Qual é a raiz dessa função? Menos 3. Qual a raiz dessa função? X igual a 2. Tá? Então, aonde a reta corta lá no eixo X, aquele ponto em X é a raiz, ou zero da função. Isso é importante, porque você, às vezes, a questão está trabalhando com um gráfico, e ao ver o gráfico, a gente já faz essa conclusão. Ok? Então, isso é importante, vale destacar. Então, já falei, então, de coeficiente angular ou taxa de variação, que são a mesma coisa. Coeficiente linear. Beleza? Apresentei os gráficos. Temos a situação de crescente e decrescente também, que vale destacar. Crescente, quando o meu coeficiente ele é positivo, né? Ele é crescente. E quando o meu coeficiente A é negativo, decrescente. Então, sem eu analisar, sem olhar essa lei, olhando apenas o gráfico, às vezes pode aparecer perguntas bem simples. Está lá o gráfico, esse gráfico ele é crescente ou decrescente? Então, a ordem, como falei com vocês, é de crescer da direita para a esquerda, de baixo para cima. Então, analisa o gráfico só. Da esquerda para a direita, ele está subindo. Crescente. Então, é crescente. Né? Meu X, ele está crescendo, ele é crescente. E meu Y também é crescente. Agora, nesse gráfico aqui do lado, né? O meu X, ele é crescente. Eu quero que vocês concluam uma situação. Ó, e o Y decrescente. Então, presta atenção. Zero. Basta prestar atenção em quem, gente? No Y. Se o Y é crescente, a função é crescente. O X é menos 3. Não, tudo bem, X é menos 3, mas a medida, presta atenção, à medida que eu venho avançando com o X, ele está crescendo. Mas o meu Y está o quê? Diminuindo. Está crescendo. Ó, o Y está diminuindo. Sempre da esquerda para a direita. Porque a função, a ordem alfabética, ninguém faz ordem alfabética colocando ao contrário, né? C, B, A. Né? A gente fala o quê? A, B, C, D, E. Então, essa ordem vai o quê? Da esquerda para a direita. Então, a ordem crescente é essa, né? Linearmente, esquerda para a direita. E ordem crescente em relação ao plano vertical, que é o Y, cima e embaixo, ninguém cresce para baixo. É crescer para onde? Lá para cima. Né? Matemática é exato, gente. Não tem essa de ser mais ou menos, meio termo, não. É a lógica. Pô, para cima é crescer. Então, é bem claro. Por isso que eu estou frisando com vocês o seguinte. O Y, ele determina se a função é crescente ou decrescente também, né? Vocês analisando o Y.
tá? Então, se eu não tenho o valor de A do coeficiente, essa taxa de variação ela decresce conforme o y, se for, né, o y está diminuindo. Por que ela decresce? Presta atenção, né, o meu ponto a seguir, abaixo, ele é menor do que o antecessor. Quer ver só? Deixa eu colocar aqui. Finge que isso aqui é um ponto... Vamos colocar aqui o mesmo ponto do anterior. Menos 6, né? Aí 0 e menos 6. X e Y. Então, vamos considerar quem seria o x1 e o x2. Então, x1, x2, x2, y2. Já mudou em relação ao gráfico anterior, onde o meu x2 e o meu y2 era o ponto, tá aqui, ó, até aqui, ó, x1, x2, né, e y2. E aqui seria o 0 e o menos 6. É o ponto que vem depois com o ponto, ou seja, a variação é o ponto que vem depois, é o sucessor com o antecessor, que vem antes. O primeiro ponto, qual é o segundo ponto? No caso aqui, o segundo ponto, nesse gráfico, onde é decrescente, o segundo ponto, no y, é menos 6. Eu coloquei y2 aqui, é 1. Então, vamos escrever aqui, ó, y2 igual a menos 6 e o y1 igual a 0. E o x2? x2 é igual a 0 e o x1 igual a menos 3. Então, o coeficiente para aquele gráfico vai ser, vou colocar aqui no cantinho, aqui embaixo, menos 6, menos 0, sobre 0, menos 3. Cuidado com os números negativos, na hora que for subtrair com o número negativo, tá? Aqui no caso vai ser o x, então vai ficar menos 6, 0 menos 3 vai ficar 0 mais 3. Menos com menos dá mais. E 0 mais 3 dá 3. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2. Então, ó, isso aqui já justifica ser decrescente. Ou seja, o coeficiente A menor que 0. Lá o coeficiente A é maior que 0. Show? Então é isso. Vocês têm que entender também o que é função crescente e decrescente na situação de função, no caso aí do primeiro grau. Tá ok? Então vamos, são 9 e 8, a gente tem 2 aulas em sequência. Então é o seguinte. Vamos fazer exemplos, questões. Deixa eu colocar aqui uma questãozinha. As questões são muito de vestibulares, né? Mas eu queria uma questão mais direta. Mais B. Então vamos lá. Tem então um plano cartesiano, x, y. O seguinte gráfico é uma função do primeiro grau, tá bem claro que é uma função afim, né? Que é uma reta, tá lá passando entre 2 pontos, pelo menos, né? Eu quero calcular a soma dos coeficientes A mais B. A lei da função padrão é y, né, igual a x mais b. Ok? Então, eu quero encontrar o A e o B. Para encontrar o B, basta eu verificar aonde o meu x é igual a 0. A gente vai encontrar esse valor de B. Onde meu x é igual a 0,
é exatamente onde a reta corta em y. Então, meu b ali é 1. Então, b igual a 1. E o a? O a, eu falei que é a variação em y sobre a variação em x. Basta eu ter dois pontos, dois pares ordenados, aqui 0 e 1, e esse aqui seria o quê? Meu x é menos 2, meu y é 0. Meu primeiro ponto e meu segundo ponto. Sucessor, que vem depois, e o que vem antes. Então, vamos fazer essa variação. Vamos pegar lá o y2, que é igual a 1, subtrair por y1, que é igual a 0. Sobre sobre 0 menos 2. Aí eu falei com vocês, cuidado com a subtração com o número negativo. Não pode esquecer desse número negativo. Vai ficar 0 menos, que é a subtração, menos 2. Em cima não tem como, né? 1 menos, o 0 é neutro. Com certeza, se esse ponto fosse negativo, eu ia colocar ali menos alguma coisa. Então vai ficar 1 sobre 0 mais 2. Isso aqui é 1 meio. Meu valor de A. Tá? O A é positivo, crescente. Pelo gráfico mesmo dá para saber que é crescente. Ele cresce, né? Conforme meu x cresce, meu y também Cresce. crescendo. Tá ok? Então, como que ficaria, então, A mais B? A mais B é igual a 1 meio mais 1. Como que resolve isso aqui de uma forma bem rápida? Multiplica o denominador. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Como é uma operação de mais, 1 mais 2, 3. 3 meio. Então, A mais B é igual a 3 meio. Então, vamos para o livro de vocês agora. Caso surja esse termo gráfico da função identidade, não se assustem. Como vocês podem observar, a reta ela está passando bem no eixo, ou seja, no centro, no ponto zero. E por que identidade? O valor de x é igual ao valor de y. Então, x é igual a 1, y é igual a 1. X é igual a 2, y é igual a 2. X é igual a 3 e aí vai. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Então, função identidade nada mais é que y igual a x. Tá ok? Continuando aí no livro de vocês, aqui na teoria, nós temos estudo do sinal da função afim, que já cheguei a falar com vocês, mas vamos lá, vamos reforçar um pouquinho. O que é estudar o sinal da função? Estudar o sinal de uma função é descobrir os valores de x para os quais esse f de x é negativo, ou seja, o f de x, o y, né, é negativo. O f de x é igual a zero, ou seja, o y é igual a zero, ou y é maior que zero.
Como que a gente faria para estudar o seguinte sinal? Vamos colocar aqui y, vou botar aqui f de x igual a x menos 2. A primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente fala em estudar sinal, é encontrar o zero da função. Ou seja, qual é o zero dessa função? Simples, né? Zero da função, a gente considera f de x igual a zero. X menos 2 igual a zero. Então, x menos 2 é igual a zero, x é igual a 2. E depois, vocês vão construir uma reta que é x, né? Segmentos retas horizontais, né? Reta horizontal chamamos de x. E vamos colocar lá no eixo dela, no meio, o valor do zero da função. Pronto. Qual é o valor de A dessa função? O valor de A é igual a 1. Esse A ele é positivo, maior que zero. Né? O A está aqui, ó. A vezes x. Aqui é 1 vezes x. Então, A igual a 1. Ela é positiva. Então, é crescente. Crescente. Então, vamos fazer uma reta passando por 2, crescente. Agora vamos analisar onde é negativo e onde é positivo. Como que a gente faz essa análise? Vamos colocar aqui Bem, para cima do eixo x, positivo. Para baixo do eixo x, negativo. Aqui é meu ponto neutro, que é o eixo x. Vamos colocar, então, o sinalzinho de mais na parte de cima. Sempre entre a reta e o eixo. Deixa eu colocar aqui outra cor. E vamos colocar o sinal negativo na parte de baixo. Sempre entre a reta e o eixo. Então, concluindo, f de x ela é maior que zero para x maior que 2. Não é? Ó, maior que 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente. Esses valores vai atender para f de x maior que zero. Para f de x menor que zero, seria para x menor que 2. E f de x é igual a zero para x igual a 2. Seria exatamente o 2, né? Ou seja, o eixo 0.
acima, positivo. Ou seja, todos os valores maiores que 2, vamos ter um y positivo. Para os valores menores que 2, vou botar aqui, ó, x menor que 2 e aqui x maior que 2. Para x menor que 2, vamos ter os valores de y negativo. Ok? É bom ter essa concepção de interpretação. Na hora de interpretar alguns problemas, ajuda bastante. Então é zero da função, você explicou. Peraí, Caleb. Só um minutinho. Meu volume está 40 aqui. Fala. É zero da função, isso, tá? Zero da função é o 2, né? Uhum. A partir desse zero da função que a gente faz essa análise gráfica de positivo e negativo. Por isso que a gente, quando for analisar sinais de uma função, a gente vai encontrar o zero da função, colocar esse zero da função, no caso, nesse exemplo aí é o x igual a 2, lá no gráfico, né, o ponto 2, e vai verificar se é crescente ou decrescente, analisando quem? O A, que é o coeficiente angular ou a taxa de variação. Essa taxa de variação ela é crescente, ela cresce, né? Porque conforme o x é crescente, o y também é crescente. Não confunde crescente com positivo ou negativo, não, tá? A gente pode crescer no mundo negativo também, né? Eu tenho aqui menos 5, por exemplo, estou crescendo. Menos 4, menos 3, menos 2, tá bom? Isso aqui é crescente. Então, Entendi. é isso. Maior que 2, nesse caso aqui, meu y é positivo. Não é questão que seja crescente, não, tá? É positivo. Meu x menor que 2 é negativo. E meu y é igual a 0 quando x é igual a 2. Vamos lá, continuando lá então, no nosso livro. Deixa eu gravar isso. Então, o gráfico da função afim definida por f real, cuja forma geral equivale a y igual a fx igual a x mais b, que é a forma padrão, né? A forma geral. Passa pelos pontos 0 e 3 e 5 e 0. Foram dados 2 pares ordenados, perfeito, tá? Eu com 2 pares ordenados, eu consigo desenvolver. Encontre a função. Quando ele pede para encontrar a função, é montar a lei. Então, vamos colocar aqui, ó, y igual a x mais b. Eu tenho que encontrar quem? O A e o B. Então, vamos analisar aqui. Eu tenho o 0 e 3, depois o 5 e o 0. O 0 e 3 e o 5, 0, qual é o ponto que vem primeiro? Qual é o ponto que vem primeiro? O 0, 3 ou 5 e 0? Se a gente fosse traçar aqui um esboço de um gráfico rapidinho, só para identificar, ó, o 0 e 3 é o x é igual a 0, o y é igual a 3. Então, estaria aqui um ponto. E o outro, x é igual a 5 e o y é igual a 0. Está aqui o outro ponto. Seria o 0 e 3. O 0 e 3 é o primeiro ponto, perfeito. E o segundo ponto, 5 e 0. Então, meu A é a variação de y, né? Vamos pegar aqui o ponto y2, que é 0, subtrair por 3, 0 menos 3. Subtrair por menos 3.
e pegar a variação em x, que é o 5, menos 0. 0 menos 3 é menos 3, e 5 menos 0 é 5. Então, 3/5 seria o valor de A. E o valor de B? O valor de B está muito fácil. Eu já tenho ali, ó, aonde seria meu y, meu x igual a 0? 0 e 3, né? Então, meu B é igual a 3. É exatamente aonde a reta passa no ponto 3, mas a questão não deu o gráfico. Eu só fiz aquele gráfico ali para ajudar a entender o meu ponto sucessor com o antecessor. Isso que você esboça o gráfico da função. Isso. Como que a gente constrói um gráfico tão rápido, viu? Eu fiz com 2 pontos. Com 2 pontos, tracei rapidinho ali uma reta ligando esses 2 pontos. Mas não precisava fazer isso. Tá? Não precisava. Eu fiz para a questão de esquematizar, para definir realmente com vocês. Mas, analisando ali, está bem claro que o segundo ponto é o 5 e 0. Né? Ó, o meu x aqui, meu x1, que é 0. E o x2 é igual a 5. É só colocar... Isso aqui ajuda, né? Identificar, colocando as identidades. Ó. Eu falo os valores, né? Então, comparando ambos. E no primeiro nós temos y1 igual a 3 e o y2 igual a 0. Então, presta atenção, o x ele determina o primeiro e o segundo ponto. O y vem primeiro. O primeiro ponto. Vamos pegar aqui um outro gráfico aqui embaixo que eu estou vendo na questão, mas deixa eu concluir essa quarta questão aqui. Então ficaria, rapidinho, Caleb, ó, y igual a menos 3/5 x mais 3. Tá? Isso aqui seria a função. Vamos pegar aqui a quinta questão, dar um printinho, copie rapidinho. Então vamos lá. Quinta questão. A imagem a seguir representa o gráfico da função afim dada por y igual a x mais b. O produto a vezes b equivale a quanto? Então a gente tem que encontrar, né, o a e o b. Vamos lá, vamos pegar aqui os pares ordenados. O par ordenado nesse ponto, nós temos o x é igual a 0 e o y igual a 3. O par ordenado nesse outro ponto, nós temos o x igual a menos 2 e o y igual a 0. Aqui é o centro, né? Olha só, vamos colocar aqui, ó, x1 menos 2, vamos comparar, e o x2 é 0. Depois vamos colocar o y1 igual a 0 e y2 igual a 3. Então presta atenção, o x ele nos direciona na questão de quem ser o primeiro e o segundo ponto. No caso aqui, o x1
seria esse. Ah, mas professor, o y, no caso na questão anterior, o y, ele era maior, o y2, ele era menor do que o y1. Tá, mas o x2, o x1, na verdade, o x2 já especificava pra gente que o x2 era maior que o x1. Então, olhem o x. No caso, quando tem gráfico, fica fácil identificar o primeiro e o segundo ponto. Mas se a questão não informar o gráfico, olhe o x. Tá? Por exemplo, se a questão aqui não desse esse gráfico, desse os seguintes pontos. 0 e 3, e menos 2 e 0. Qual é o primeiro e o segundo ponto? Olha o x. Ah, o x aqui é menos 2, então esse aqui é o primeiro ponto do gráfico. Porque esse menos 2 ele é menor que o 0. Então vamos lá. Então vamos fazer então. E se fosse mais 2, ele seria aí, maior, contrário, né? Vocês praticando essas questões em casa vão se sentir mais seguros. Por isso que eu vou colocar algumas questões para vocês. Então, o coeficiente A vai ser a variação em y sobre a variação em x. Vamos pegar lá o segundo ponto em y, que é o 3. Então, 3 menos 0 sobre 0 é sempre o segundo menos o primeiro. Então, 0 menos 2. Então, 3 menos 0, 3. 0 menos 2 vai dar 0 mais 2. 3,5. Esse aqui é o meu A. O B é muito simples. O B é onde o meu x é igual a 0. Então, qual é o par ordenado que o x é igual a 0? Está aqui, ó, 0 e 3. Esse aqui é meu B. É o valor de y, onde a reta corta o eixo em y. Então, B é igual a 3. Ele está pedindo para calcular A vezes B, então vai ficar A vezes B é igual a 3,5 vezes 3. Multiplicação de fração muito fácil, né? 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 2. 9,5. Ou 4,5. Então, essa aí seria a questão 5. Essa página aí 220. Mais um exemplo para a gente formar essa lei. Então, eu fiz alguns exemplos lá naquele quadro branco e aqui no livro também. Então, vamos lá. A questão do Enem de 2016 fala que um reservatório, está na página 220 também, é abastecido com água por uma torneira e um ralo. Faz a drenagem da água desse reservatório. Então, novamente aqui, ó, que ficou meio estranho, que um reservatório é abastecido com água, né, por uma torneira. E temos um ralo que drena essa água desse reservatório. Os gráficos representam as vazões Q. Chamou de vazão Q, né? Em litro por minuto, do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo. Então, ele tem um gráfico que especifica a entrada da vazão, né? A vazão que entra, e aqui é a vazão que sai. Vamos contar aqui, ó. Sai e entra. Né? Por que eu estou colocando entra aqui? A torneira e ralo, né?
Em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? Em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? Eu vou até grifar aqui uma cor diferente. Vazão constante. O que significa vazão constante? Né? É a mesma vazão no decorrer do tempo. Se eu tenho 10 litros por minuto durante, né, lá, 5 minutos. 10 litros, 10 litros. A vazão vai ser constante. Ou seja, a vazão não variou. Ela não variou. Preste atenção aqui no gráfico em que situações a vazão é constante. Nós temos, ele está falando que de enchimento. Encher. Não é drenar, né? O reservatório tem uma vazão constante de enchimento. A questão é muito fácil. Tranquilo. Ele está pedindo intervalo de tempo. Vocês vão olhar o quê? Em minutos. Lá em tempo, no eixo X. Em que intervalo? De 0 a 5, de 0 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25. Nós temos aqui o ralo, né? Aí de novo. Né? Temos essas duas situações que é a entrada, o enchimento de água e a saída da água pelo ralo. Mas isso acontece simultâneo. Então nós temos no primeiro gráfico, vamos interpretar o gráfico, fazer com bastante calma. A gente tem mais uma aula ainda hoje. No primeiro gráfico, é onde enche o reservatório. Nos primeiros 10 minutos, essa vazão ela é constante. Né? Ou seja, de 0 a 10, 20 litros por minuto. Aqui, ó. 20 litros por minuto. Depois a vazão decresce. De 20 foi lá para 5 litros por minuto. Então vou analisar aqui a situação que entra. Então, temos o seguinte gráfico. Nós temos um gráfico que é constante, tá? Que é linear, aonde a vazão Q igual a 20 litros por minuto. Ela varia no tempo, mas é constante na vazão, ou seja, ela varia de 0 a 10. Então, de 20 litros por minuto, ela trabalhou nos 10 minutos. Vou botar aqui 0 a 10. Depois,
A vazão caiu de 20, aí a vazão já variou, né? Então, nós temos um Q1, vamos considerar isso aqui como Q1, depois Q2. Como que ficou esse Q2? O Q2 de 20 litros por minuto caiu para 5 litros por minuto. Isso aqui no intervalo de tempo de 10 a 15 minutos. E o Q3, né? Esse Q2 ele ficou constante depois. Aí manteve Q2. Vamos botar aqui Q2. 5 litros. Manteve essa vazão de 5 litros por minuto. No intervalo de 15 até 20. Então, em todos, a gente tem que colocar esse intervalo, 15 minutos. Vamos continuar aqui. Depois, Q3 de 5 litros. Eu estou fazendo devagar, tá? Logicamente, a questão faz com maior velocidade. Então, 5 litros por minuto para 0. No tempo, uma variação de 20 para 25. O que acontece aqui? Nós temos 4 situações. Né? 1, 2, 3, 4 situações. Isso aqui é um conjunto de retas. Ou seja, eu tenho uma lei de formação aqui. Tem outra lei aqui. Tem outra lei aqui. E tem outra aqui. São conjuntos de segmentos, na verdade, né? Falei errado. Conjunto de segmentos de reta que constrói um gráfico. A mesma coisa, isso aqui é o que entra na drenagem também. A gente vai analisar ali de 0 a 5 litros, né? Ele variou 5 minutos. De 5 a 15 minutos, o volume, a vazão, na verdade, né, é constante. Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Vamos analisar cada relação de tempo, o que entra e que sai. Vamos colocar aqui primeiro 0 a 5, né? 5 litros, no caso, na situação 1, a vazão 1 atingiu 5 litros por minuto, ou seja, variou de 0, deixa eu apagar isso aqui, senão vai ficar diferente. Essa setinha aqui. Tá aqui 1. Vou botar aqui Q1. Foi de 0 a 5. Aqui a gente está estudando o gráfico, tá? Depois do intervalo, a gente vai vir
Eu vou terminar isso aí depois do intervalo, mas primeiro vamos mastigar tudinho para depois a gente fazer de uma forma bem rápida esse exercício. Que a ideia é vocês entenderem toda essa situação no gráfico. Eu tenho 4 tipos de funções, tem 4 funções trabalhando num único gráfico. Tanto o que entra, tanto o que o que sai, né? O que está saindo de água. Então, ó, 5 litros por minuto está variando o tempo. Essa variação São é de 8 0. funções. São 8 funções. Não. A gente vai analisar cada gráfico. Cada gráfico. São 4 funções por gráfico. E o Q2 vai ser constante, que é 5 litros por minuto, aonde o tempo varia de 5 a 15. Depois temos a situação 3, aonde a vazão ela vai variar de 15, escolhi o tempo, de 5 litros por minuto até os 20 litros. No intervalo de tempo de 15 a 20. Depois a última situação, que é 4, para a gente concluir essa análise, nós temos 20 litros por minuto, que é constante no intervalo de tempo de 20 a 25. Vou deixar assim, que a próxima aula é com vocês, e a gente vai continuar 10h30, tá? São 9h59, não tem como avançar no intervalo de vocês. Então vamos parar aqui um pouquinho, senão a questão vai ficar incompleta, né? Então, em que momento os dois gráficos vai ter essa constante? Ou seja, está enchendo, está chegando água e está esgotando. E mantém lá no mesmo nível, mesma constante. Né? Em que momento a gente vai analisar isso? A gente vai ter que fazer a interseção entre os dois gráficos. Vou fazer bem devagar. Eu vou apagar aqui, em cima, o enunciado. Presta atenção, ela é constante, né? De 0 a 10. Depois, de 15 a 20. Ou seja, ela manteve 20 litros por minuto, de 0 a 10 minutos, e 5 litros por minuto, de 15 a 20. Para mim interessa é o trecho constante, né? Então vou colocar aqui, ó. Isso aqui seria na primeira situação. Vamos chamar isso aqui de A. Esse aqui de B. Então, vou colocar aqui é 0 a 10. Está falando de intervalos. Depois de 15 a 20. Ok? Agora vamos... Isso aqui é a situação A. Vamos colocar a situação B, mais ou menos acompanhando o sentido. Ó, na situação B, seria de 5 a 15, né? A constante. Vou colocar aqui 5.
Aí, volta porque ficou ruim o gráfico. Deixa eu circular aqui 5 a 15. Depois de 20 a 25. Então lá, 5, que é mais ou menos aqui, né? Meio. Então 5 a 15. E depois de 20 a 25. Então 5 a 15, 20 a 25. Eu quero saber a interseção. Interseção é o seguinte, tem que ser pontos coincidentes. Vou colocar aqui com outra cor. Pontos coincidentes. Onde que temos pontos coincidentes aqui? Aqui. E aqui. O resto não tem pontos coincidentes. Tem que ser exatamente no mesmo tempo entre ambos. Ó, se eu colocar 15 e 20, aqui está um espaço vazio. Ela não foi constante nesse trecho. Tá? E esse pedaço aqui, ó, uma foi constante, mas a outra não. Aqui, ó, vazio. Aqui também, ó, vazio. Então não me interessa aqui. Também não me interessa isso aqui. Tem que ser coincidente. Os dois têm que ter, digamos, os dois têm que ser paralelos. Dois segmentos paralelos. E exatamente esse trecho pega os segmentos paralelos. Exatamente que é de 5 a 10. Letra B.